Havia uma mulher que todo dia fazia o mesmo caminho. Pegava seu cântaro, esperava o sol chegar ao ponto mais alto do céu, quando as ruas estavam vazias e o calor afastava todas as pessoas. E então ia ao poço sozinha. Não porque não houvesse outras mulheres na cidade, mas porque as outras mulheres não a queriam por perto. A Bíblia não faz menção ao seu nome, ela é conhecida como a mulher samaritana, mas a história dela está em João capítulo 4, e é uma das conversas mais longas e mais detalhadas que Jesus teve com alguém em todo o Novo Testamento. Ele teve conversas longas com fariseus, com doutores da lei, com seus discípulos, mas essa conversa com uma mulher estrangeira de passado complicado, à beira de um poço, é uma das mais ricas de toda a Bíblia. Quem era ela? Ela havia sido casada 5 vezes. E o homem com quem estava vivendo no momento não era seu marido. Na época, isso significava carregue uma cruz invisível pela cidade. Olhares, comentários, portos firradas, convites que não chegam. Ela havia se tornado o assunto preferido de Sicar, a cidade onde morava. E o julgamento das pessoas havia se tornado tão pesado que ela escolheu o calor do meio-dia a ter que enfrentar os olhares das outras mulheres no poço. Ela estava sozinha, não por escolha, mas porque o mundo ao redor havia decidido que era o lugar dela. Jesus estava viajando da Judeia para a Galiléia com seus discípulos. E a mensagem diz algo pequeno, mas poderoso. Era necessário que ele passasse por Samaria. Necessário. Não por causa da geografia, não porque era o caminho mais curto. Afinal, os judeus costumavam evitar exatamente essa rota. Mas havia alguém, esperando naquele poço. E Jesus sabia disso. Eles chegaram a uma cidade chamada Sicar, o poço de Jacó ficava ali próximo, um poço histórico, com mais de 1000 anos, cavado pelo patriarca Jacó. Jesus estava cansado da viagem. Sentou à beira do poço. Eram cerca de 6 horas da manhã ou ao meio-dia, dependendo do sistema de contagem da época. Os discípulos foram à cidade comprar comida. E Jesus ficou sozinho, exatamente quando ela apareceu. A mulher samaritana chegou com um cântaro no ombro, cabeça baixa, passos rápidos, queria pegar água e ir embora antes que alguém aparecesse. E então ouviu uma voz: "Me dá um pouco de água?" Ela olhou, era um homem. Pelas roupas, pela aparência, um judeu. Ela deve ter ficado imóvel por um segundo. Um judeu falando com ela, pedindo água. Isso não acontecia. E ela disse, sem rodeios: "Como é que o senhor, sendo judeu, me pede água a mim, que sou samaritana?" A mulher foi honesta. Todo mundo sabia, judeus não se misturavam com samaritanos. E Jesus respondeu com algo que ela absolutamente não esperava. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água a você, você pediria a ele e ele te daria água viva. Olhou para o poço. Olhou para ele. "Senhor, o Senhor não tem nem balde. O poço é fundo. De onde o Senhor vai tirar essa água viva? O Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço." Ela estava sendo prática, racional. "Você não tem balde, homem. Do que você está falando?" Mas Jesus foi mais fundo. "Todo mundo que beber desta água vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu dar, nunca mais vai ter sede. A água que eu dar vai se tornar uma fonte dentro da pessoa, brotando para a vida eterna." Ela ainda não entendeu no sentido espiritual, mas ela entendeu algo. Aquela conversa era diferente de tudo que ela já havia ouvido. E ela disse, talvez com um pouco de curiosidade e cansaço: "Senhor, me dá dessa água. Assim eu nunca mais vou ter sede, e não preciso mais vir aqui todo dia buscar água." Era um pedido prático, mas carregado de algo mais profundo. Ela estava cansada, não só do calor, não só do caminho. Ela estava cansada de tudo. Por ser julgada, de estar sozinha, ter que acordar todo dia e saber que vai carregar o mesmo peso. E foi exatamente nesse momento que Jesus fez algo inesperado. Em vez de explicar mais sobre a água, ele disse: "Vá chamar o seu marido e volte aqui." Silêncio. Ela respondeu baixinho: "Eu não tenho marido." E Jesus olhou para ela e disse: "Você falou a verdade. Não tem marido, porque você teve 5 maridos. E o homem que você tem agora não é seu marido. Nisso, você disse a verdade." Para. Respira. Vamos entender o que acabou de acontecer. Ele sabia tudo, sem ela ter contado nada. Mas agora preste atenção no que ele disse. Ele não disse: "Você é uma pecadora. Você tem vergonha de admitir." Ele disse:
Você falou a verdade. Jesus elogiou a honestidade dela, antes de revelar que sabia de tudo. Jesus não chegou para destruir a mulher samaritana. Ele chegou para vê-la de verdade. Talvez pela primeira vez na vida, alguém a via sem julgamento. Ela havia tido 5 maridos. A Bíblia não explica os motivos. Na época, quase sempre era o homem que andava o divórcio, então ela pode ter sido dispensada 5 vezes. Pode ter sido viúva algumas vezes. Pode ter feito escolhas ruins, provavelmente era uma mistura de tudo isso. O que importa é, ela carregava 5 capítulos dolorosos nas costas. O 6º nem ao menos tinha nome oficial, e Jesus não ignorou isso. Mas também não a afundou com isso. Ele simplesmente a viu. Ela percebeu que estava diante de algo sobrenatural e mudou o assunto como qualquer um de nós faria quando alguém toca num ponto muito sensível. Senhor, estou vendo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu com uma das declarações mais revolucionárias da sua vida: acredite em mim. A hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas assim para adorá-lo. Deus é espírito, e os que o adoram precisam adorar em espírito e em verdade. Deus não mora em um monte específico. Ele não está preso a um endereço. Ele busca corações obedientes. E então disse, quase sussurrando como quem guarda uma esperança há muito tempo: eu sei que o Messias está vindo. Quando ele vier, vai nos explicar tudo. Era uma confissão de fé. Pequena, tímida, quase frágil, mas era real. E Jesus a olhou nos olhos e disse algo que ele raramente dizia tão diretamente: sou eu que estou falando com você. Os discípulos voltaram da cidade. Ficaram espantados ao ver Jesus conversando com aquela mulher. Mas nenhum teve coragem de perguntar por quê. A Bíblia diz que ela deixou o cantaro e foi correndo para a cidade. O cantaro. O motivo pelo qual ela havia saído de casa. A única coisa que ela tinha ido buscar, ela deixou para trás, porque ela encontrou algo muito maior do que água. E ela voltou à cidade, aquela mesma cidade onde as pessoas evitavam seus olhos, começou a gritar: venham, venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que esse não é o Cristo? Veja o que ela usou como testemunho. Ela não disse, ele fez um milagre. Ela não disse, ele curou alguém. Ela disse, ele me falou tudo o que eu fiz. O que ela considerou prova da divindade de Jesus foi exatamente o fato de ele conhecer sua história, a que ela escondia, que ela tinha vergonha, que fazia ela ir ao poço na hora mais quente do dia. O que a havia excluído da sociedade. Foi a mesma coisa que ela usou para convidar a sociedade a encontrar Jesus. E Sicar foi a cidade que a havia rejeitado. Foi até o poço por causa das palavras dela. E muitos creram naquele dia. Eles pediram para Jesus ficar. E ele ficou 2 dias em Samaria, aquela terra que os judeus recusavam pisar. 2 dias ensinando, conversando, transformando vidas. E o texto diz que muitos mais creram por causa das próprias palavras dele. E disseram à mulher: agora não cremos só por causa do que você disse. Nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, não do Israel, não dos judeus, do mundo. E quem abriu essa porta? Uma mulher sem nome, com 5 casamentos, que ia buscar água ao meio-dia para não se encontrar com ninguém. Por que ela mudou tão rápido? Por que saiu correndo? Por que falou com tanta convicção para pessoas que mal a toleravam? Vamos entender isso juntos. Primeiro, ela foi vista. Na vida dela, as pessoas a olhavam para julgá-la. Jesus a olhou para conhecê-la. E há uma diferença enorme entre ser olhado e ser visto. Quando alguém realmente nos vê com nossas falhas, com nossa história, com nossas escolhas e ainda assim não desvia o olhar, algo muda dentro da gente. Segundo, ele não a condenou. Ela esperava julgamento. Era o que ela recebia de todo mundo. Mas Jesus nomeou sua realidade sem crueldade. Disse a verdade sem humilhá-la. E isso é raro. Tão raro que, quando acontece, a gente sente. Terceiro, ele a tratou como igual, um rabino judeu, conversando com uma mulher samaritana de passado complicado, sobre teologia, sobre Deus, sobre adoração. Ele não simplificou a conversa porque era com ela. Ele não diminuiu o assunto. Ele a respeitou. Quarto,
ela encontrou o que sempre buscou. 5 maridos, talvez cada um deles fosse uma tentativa de preencher um vazio, de encontrar segurança, amor que ficasse, e nenhum ficou. Mas ali, à beira de um poço, no calor do meio-dia, ela encontrou alguém que sabia de tudo e não foi embora. A água viva não era uma metáfora bonita, era a resposta para uma sede que nenhum cântaro jamais havia saciado. A tradição cristã, especialmente a Igreja Ortodoxa, diz que essa mulher teve um nome, Fotini, que o significa iluminada ou a luminosa, e que ela se tornou missionária, evangelizando várias regiões, até ser martirizada por sua fé, verdade histórica ou tradição devota. O que importa é o símbolo. A mulher que chegou ao poço no escuro do meio-dia saiu de lá como luz. Ela entrou naquela conversa sendo o segredo que ninguém queria contar. Ela saiu dela sendo a voz que uma cidade inteira quis ouvir. E o que mudou? Um encontro. Uma conversa. Alguém que a viu de verdade. Porque esse é o padrão de Jesus em todo o Evangelho. Ele não vai atrás dos que já chegaram. Ele vai atrás dos que estão no caminho alternativo, do meio-dia escaldante, com um cântaro vazio e a cabeça baixa. E alguém diz: me dá um pouco de água. Não porque precisa de água, mas porque você precisa ser encontrado. A água que eu dou se tornará nessa pessoa uma fonte que jorra para a vida eterna. Se gostou dessa mensagem, deixe seu like e se inscreva no canal para trazermos mais vídeo como este.